Eu sou filha de palestinos e eu tenho um irmão mais velho que mora na Palestina, na região da Cisjordânia. O que fez meus pais migrarem para cá? Por conta da invasão do Estado de Israel na Palestina histórica. Os palestinos nunca foram contra os judeus. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, os palestinos receberam judeus fugindo da Europa nazista em suas casas. Essa coexistência sempre existiu. A partir do momento que tentam fazer uma apropriação territorial da terra palestina, aí o problema começa. Bem-vindos ao Abismos Insones, o seu podcast de filosofia, arte, história e política. Meu nome é Lucas Fier e eu sou artista, pesquisador e um solidário por todos os povos que são vítimas da ocupação colonial. Se você gosta desse trabalho, nos siga no Spotify, no YouTube, no Facebook e no Instagram e ajude a divulgar. Quero lembrar também que agora temos uma série de vídeos curtos exclusivos no canal do YouTube, então recomendo que você se inscreva lá. E hoje vamos falar sobre um assunto que está nos noticiários, que é o conflito entre Israel e Palestina. No último dia 7 de outubro, a organização paramilitar Hamas fez um ataque sem precedentes ao território de Israel. O ataque teria matado mais de 250 pessoas em Israel e mais de 1.400 ficaram feridas. O Hamas também fez vários reféns como prisioneiros de guerra e afirmou se tratar do início de uma grande operação para a retomada do território. O governo de Israel declarou guerra contra o Hamas no mesmo dia e, em resposta, lançou uma operação militar chamada Espada de Ferro em retaliação. Aviões de guerra israelenses bombardearam prédios palestinos e já no dia seguinte, autoridades do Hamas na faixa de Gaza dizem que morreram pelo menos 232 palestinos e pelo menos 1.700 ficaram feridos. Desse dia até hoje, em Israel, foram confirmados mais de 1.400 mortes, além de 4.000 feridos. Na faixa de Gaza, o número de mortos já passou de 5.000, sendo 2.000 crianças, e os feridos são mais de 15.000. No último dia 27, um integrante do Hamas afirmou durante uma entrevista que os reféns só seriam liberados após um acordo de cessar-fogo. No mesmo dia, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução para a trégua humanitária, com 120 votos a favor, 14 contra e 45 abstenções, e a resolução pede ajuda e acesso à faixa de Gaza para a proteção dos civis. Ainda no dia 27, Israel privou Gaza de toda comunicação por internet e telefone e intensificou a operação militar. Os bombardeios destruíram todas as últimas rotas internacionais que ligavam Gaza ao resto do mundo. Como esse episódio não vai ao ar no mesmo dia em que está sendo gravado, não sabemos ainda o que aconteceu em seguida. Mas afinal, por que isso está acontecendo? E para a gente entender a razão por trás desse conflito, é preciso compreender como é que ele começou há cerca de um século, conhecer os principais eventos que ocorreram de lá para cá e olhar para tudo isso com discussão séria e senso crítico. E para isso, hoje temos uma convidada especial, a professora Ajan Sadiq Adi, diretora da Secretaria de Mulheres da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina do Brasil, doutora em Psicologia pela USP, desenvolve pesquisas sobre os contextos islâmicos e árabes nos livros didáticos de história a partir de uma abordagem decolonial, é pesquisadora do Grácias, grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, e tem como principais interesses de estudo a psicologia social, a psicologia política e decolonial. E aí, Ajan? Bom, prazer, Lucas, em conhecer, muito obrigada pelo convite. É sempre um dever e uma honra falar sobre a Palestina, ajudar na luta do povo palestino e a desmistificar a história palestina que ainda, pela mídia hegemônica, pelos trabalhos hegemônicos, ainda é colocada de forma bastante distorcida. Eu acho importante a gente trabalhar historicamente, né, para entender todo esse contexto. Então, me apresentando um pouco mais, estendendo um pouco a apresentação, eu sou filha de palestinos, eu nasci no Brasil, pai e mãe palestinos. E como que foi a história da minha família? Meu avô chegou aqui em 55, ou seja, 7 anos após a autoproclamação do Estado de Israel na Palestina, que foi em 1948. Depois chegou o meu pai aqui em 68, depois chegou a minha mãe em 72, nasceu eu, meus outros irmãos também, e eu tenho um irmão mais velho que mora na Palestina, na região da Cisjordânia.
O que fez meus pais migrarem para cá? Por conta da invasão do Estado de Israel na Palestina histórica em 15 de maio de 1948. Então, a gente precisa delimitar esse processo de ocupação militar, de colonização. Ele se inicia em maio de 1948, ou seja, há exatos 75 anos atrás. Então, essa situação de colonização da Palestina e de apartheid da Palestina não se iniciou em 7 de outubro desse ano. Então, o Hamas não estava ali fumando narguile e decidiu do nada, vamos contra-atacar Israel. Existe todo um contexto histórico aí. E, bom, se a gente for retomar a história um pouquinho mais atrás, né, em 1897 ocorreu o primeiro congresso sionista na Basileia, Suíça. E esse congresso, um dos principais objetivos desse congresso é estabelecer, definir um futuro lar judaico. Eles pensaram em vários territórios, pensaram na Patagônia, na Argentina, pensaram em Madagascar, na África, e pensaram na Palestina, no Oriente Médio, entre outras regiões do planeta. Por vários fatores, né, inclusive o geográfico, né, por exemplo, a Palestina não tem barreiras geográficas, né, as montanhas não são muito altas, enfim, adentrar o território geograficamente não seria muito complicado, então isso era um fator que favorecia a invasão da Palestina. E uma outra questão muito séria, que é a instrumentalização da Bíblia, do discurso bíblico, para legitimar a ocupação da Palestina. Então, se colocando que são os verdadeiros donos daquela terra, que aquela terra é prometida para os judeus, que os judeus é o povo escolhido. Então, todos esses argumentos, todos esses mitos, na verdade, todos esses mitos, inclusive o próprio Ilan Pappé, que é um historiador israelense, ele faz esse livro, Os 10 Mitos Sionistas, né? Ele tem um livro sobre esses 10 mitos que legitimam a ocupação da Palestina. Então, eles escolhem a Palestina como futuro lar nacional judaico. Isso acontece em 1897 e 50 anos depois, em 1947, naquele momento a Palestina estava sob mandato britânico, mas em 1947 a ONU define a resolução 181, que ela não determina, ela recomenda a partilha da Palestina histórica. Recomenda, né, sem nenhuma conversa com os nativos, sem nenhum diálogo, e em maio de 1948, Israel ocupa a Palestina. 700 mil palestinos são expulsos de suas casas. Israel se apropria de 56% do território palestino, tá? Ficando inclusive com as terras mais férteis, e os palestinos ficam com cerca de 44%. 500 cidades e vilarejos são destruídos, tá? Inclusive no aeroporto de Tel Aviv, o aeroporto Ben Gurion, ele foi construído em cima dos escombros de 2 vilarejos palestinos, Ramla e Lida. 15 mil pessoas foram mortas. 15 mil pessoas que resistiram à ocupação foram mortas, né? Então, fazendo uma estimativa bem por cima, bem en passant, eu estimo que nesses 75 anos de colonização, cerca de 150 mil palestinos já morreram, tá? Há indícios, né? Há números de que 1.500 israelenses foram mortos, mas como há um descompasso enorme no número de vítimas. As pessoas colocam um israelense para 10 palestinos, quando na verdade é pelo menos um israelense para 23 palestinos mortos, tá? Então, o número é extremamente desproporcional. Eu entendo que tem um discurso midiático, uma narrativa midiática, que usam determinados termos, determinados conceitos, que nós, do movimento, que estamos mais engajados no movimento, discordamos, porque não é uma guerra, da mesma forma que não é um conflito. A guerra, ela se dá entre 2 estados, livres, soberanos e autodeterminados. A Palestina ainda não teve o seu direito ao Estado garantido. Então, é um território ocupado,
é um território colonizado. Então, até esse termo, guerra, não é apropriado, ele não é condizente. Conflito também não, porque conflito dá uma ideia equivocada de proporcionalidade de forças em campo. Então, os foguetes caseiros do Hamas, feitos debaixo de túneis subterrâneos, em confronto, ou até as pedras dos palestinos, né, que são jogadas nos grandes tanques, em confronto ao dos mais poderosos exércitos do mundo, é incondizente a gente colocar isso como guerra, como conflito. É um processo de massacre, é um processo de genocídio, de extermínio, de limpeza étnica. Ou seja, em 3 semanas, há 21 dias, já morreram mais de 7 mil palestinos. Então, assim, é um processo realmente de extermínio, um projeto de extermínio. O objetivo de Israel é se apoderar de toda a terra palestina, de todo o território palestino. Então, a gente precisa estar atentos a isso. E outro termo muito equivocado, que está muito presente na mídia, que alguns colocam, guerra Israel-Hamas. Na verdade, todo esse processo é contra a Palestina. A gente não pode reduzir a Palestina a um partido político. O Hamas é um partido político, como o Lucas trouxe. É um partido político paramilitar, é um partido político armado, mas é um partido político que foi eleito e ganhou as eleições por maioria. O povo palestino, em boa parte, e sobretudo o povo palestino na faixa de Gaza, acredita no Hamas, apoiam o Hamas, então isso é importante. E trazer também como terrorismo é outra linguagem colonial, é outro discurso colonial. O Hamas faz parte da resistência palestina, isso é muito importante também, porque os palestinos já estão cansados de tanto massacre, de tanta opressão, de tanta violência, de casas demolidas, de oliveiras desmatadas, de tortura, de prisão das crianças. Com 12 anos, as crianças já são presas nos cárceres israelenses. Então, é importante a gente compreender isso para não fazer um julgamento da suposta violência, a violência do Hamas, que nós, da Palestina, interpretamos como resistência, isso é resistência, e o povo ocupado, ele tem direito à resistência, ele tem direito à autodefesa, e é o povo ocupado e dominado que define como se defender, inclusive através da luta armada. Outro ponto também, o povo palestino, as autoridades governamentais palestinas já tentaram alguns caminhos pacíficos, mas isso não adiantou, não trouxe solução para a Palestina. 2 exemplos que eu trago para vocês são os acordos de Oslo, que foi feito em 1993, quando Yasser Arafat abandona a guerrilha, abandona a luta armada e entra em comunhão com a diplomacia. Naquela grande referência de foto, né, em que o Bill Clinton e ele cumprimenta as mãos do Isaac Rabin. Isaac Rabin depois foi assassinado por um extremista judaico que não queria um trabalho diplomático entre Israel e Palestina, e mesmo com os acordos de Oslo há 30 anos atrás, os palestinos continuaram perdendo suas terras. Os acordos de Oslo foi uma falácia para o povo palestino. Outro movimento pacífico também, que inclusive acaba sendo criminalizado, é o BDS, é o movimento de boicote, desinvestimento e sanção a Israel, ou seja, é um movimento para que não comprem produtos de Israel, para que não leiam os livros de Israel, fazendo boicote cultural, para que artistas não vão a Israel fazer shows, como infelizmente Milton Nascimento fez, Caetano Veloso aqui no Brasil fez, Gilberto Gil fizeram, o que foi pra gente uma atitude infame da parte deles. Então, a gente faz esse trabalho de boicote também, boicote cultural, boicote acadêmico, boicote econômico, para pressionar Israel, para que eles cumpram as resoluções da ONU a favor do palestino. Mas a nossa história mostra que, infelizmente, essas atitudes mais diplomáticas não estão nos servindo, não estão trazendo benefícios para a gente, e os palestinos estão perdendo diariamente suas terras, suas casas, suas plantações, seu território, além de todas as violências e violações que sofrem cotidianamente. Bom, eu estou pensando o seguinte aqui, né? Imaginando que algum ouvinte pró-Israel eventualmente pode estar incomodado pela escolha, né, da nossa convidada. Por que é uma descendente de palestino e não de judeu, né? Por que não
um especialista pró-sionismo, por exemplo, e por que ou pelo menos eu não trouxe os dois lados, né, para causar uma discussão e tal. E assim, né, primeiro que eu e o podcast temos lado, porque é impossível não ter. O meu lado é bem claro, no último vídeo que eu postei eu já deixo bem claro o que eu penso, mas também pelo fato de que é muito fácil você encontrar pessoas defendendo Israel, elas têm muito mais visibilidade na imprensa, na mídia, então não tem o mínimo risco dessas vozes serem silenciadas, a voz de quem defende Israel. Por isso, eu gostaria então que você prestasse atenção nesse ponto de vista, nesses argumentos, e refletisse e eventualmente pudesse abrir a sua mente e mudar de ideia, ou não, né? Ficar ao encargo de cada um. Agora, se o ouvinte tiver outros argumentos, outras informações que queira compartilhar, me mandar, pode entrar em contato com o canal e mandar para mim, né? Eu eventualmente vou ler. Se eu ver necessidade de trazer o contraditório em alguma outra oportunidade, eu trago. Mas, muito bem, vamos lá. O último vídeo que eu postei... Lucas, eu queria fazer uma fala sobre... Posso fazer um comentário? Pode. Sobre isso que você trouxe. Isso, concordo com você, a visibilidade de pessoas pró-Israel é bem maior, embora isso está sendo modificado, está mudando e tudo mais. Mas, assim, a postura da FEPAL, a postura do movimento palestino aqui no Brasil é de não sentar com pessoas pró-Israel. Da nossa parte, a gente não vai dar voz ao opressor. A comparação que a gente faz é, por exemplo, fazendo uma comparação de gênero, vamos dizer que uma mulher foi estuprada e ela precisa sentar ao lado do estuprador para o estuprador falar a narrativa dele sobre o estupro. Tá? A versão dele sobre o estupro. Um judeu, ele tem que sentar com um nazista para o nazista falar a versão dele do Holocausto? Não, né? Então essa mesma lógica serve para nós palestinos. Outro dia também recebi um convite, eu falei, eu não posso fazer isso. Mesmo com os sionistas, alguns dizem sionistas de esquerda, porque é a voz do oprimido que precisa ser ouvida. E outro ponto também, é interessante, né, só para fechar, o Ghassan Kanafani, que foi um poeta, um escritor palestino assassinado por Israel, quando perguntaram para ele, por que você não conversa com os israelenses? Por que você não senta à mesa com os israelenses? Ele falou, sentar à mesa com os israelenses é a conversa entre a espada e o pescoço. A gente não conversa com o opressor. O opressor precisa recuar na violência dele. Então, aí a gente está seguindo essa mesma linha, entende? Não tem como. As pessoas que são sionistas esquerdas, que apoiam a Palestina, precisam ir lá e fazer... Eu sei que tem judeus anti-sionistas, nós sabemos, assim como tem palestinos judeus, palestinos que professam a religião judaica, mas precisam diretamente nos apoiar, pedir o cessar-fogo, pedir a parada do genocídio palestino, como o Breno Altman, que é judeu, está fazendo, como o Ilan Pappé, como o Norman Finkelstein, que são pessoas de religião ou de, enfim, identidade judaica a favor da Palestina. Esse sim, nós sentamos. O Breno Altman estava no ato a favor da Palestina em São Paulo, e ele também sofre represálias, sofre violências e tudo mais. Tem aqueles que são judeus, nós não somos antissemitas, mas nós somos antisionistas. Então, nós apoiamos. Agora, como um sionista de esquerda, existe um nazista de esquerda? Entende? Não tem como. A gente precisa conhecer um pouco as palavras para ver que elas não batem. É uma contradição. Então, a gente está com essa postura de não sentar com alguém pró-colonizador, pró-opressão, pró-extermínio palestino. É isso. É uma coisa que acontece muito com essa questão da narrativa que se estabeleceu, por as pessoas também, primeiro, não sabem o que acontece lá, a maior parte da população, a maior parte das pessoas não faz ideia do que acontece. E tem algumas questões ideológicas, mais propriamente no sentido filosófico, né, da palavra ideologia, que leva as pessoas a apoiar essa narrativa pró-Israel, ao meu ver. E talvez tem um elemento de islamofobia muito forte, que não considera sequer a possibilidade dos palestinos terem qualquer razão, que vê eles sempre como extremistas, fanáticos, que querem provocar a violência só porque odeiam judeus, né? O rótulo de antissemita para qualquer crítico do Estado de Israel, como se fosse essa a questão, como se a religião fosse a questão. Também tem a questão de uma religiosidade, principalmente por parte dos evangélicos, de ver, talvez, na ocupação da Palestina, a realização de uma profecia bíblica, né?
e faz sempre com que as pessoas acabem concordando com isso. E é uma coisa estranha e incrível, porque na maior parte das circunstâncias, quase ninguém acha justificável que um grupo de pessoas tome a terra de outro grupo de pessoas. Inclusive, a maioria das pessoas acha isso intolerável porque defende a propriedade privada, em quase todos os casos, mas pro caso de Israel, eles simplesmente abrem uma exceção, né? Tem um aspecto ideológico aí que torce o senso de justiça das pessoas, né? Está muito claro, né? E também no aspecto das pessoas não aceitarem que a Palestina tenha o direito de autodefesa, do que os palestinos têm o direito de se autodefender. Mas no fundo, todo mundo concorda, ou pelo menos entende, que a violência autodefensiva é justificada. E especialmente em situações de opressão. E claro que podem haver excessos, claro que podem haver atitudes que até podem ser moralmente condenáveis, né? Coisas que a gente não gostaria que fosse feito, mas tem a questão da proporcionalidade. As pessoas que parecem perdem o senso de proporção, né? O povo palestino está sendo massacrado há várias décadas, estão vendo seus familiares morrerem, suas casas sendo destruídas, hospitais, escolas, estão presas, né? Gaza se transformou numa grande prisão a céu aberto, com muros em volta, falta de abastecimento. Então, óbvio que essas pessoas vão recorrer à violência, óbvio que essas pessoas vão recorrer, inclusive, a atitudes desesperadas e fazer coisas que a gente não gostaria que fosse feito, mas para aquelas pessoas é a única alternativa. E as pessoas se recusam a aceitar isso. Em outras circunstâncias elas aceitam, mas nesse caso em particular não, porque parece que elas não aceitam que aquele povo em particular tenha o direito de existir ou de se defender. E às vezes é de uma forma inconsciente até. Às vezes a pessoa não tem consciência de que ela não se importa com aquele povo, mas no fundo ela não se importa, né? No fundo parece que aquele povo não tem legitimidade de autodefesa, né? Ou direito de constituir um próprio estado, ou de possuir terras, ou de possuir uma propriedade, o direito de viver pacificamente. Exato, Lucas, exato. Bom, na verdade, o que acontece? A humanidade do palestino foi retirada. As pessoas não veem os palestinos como seres humanos que têm o seu direito à liberdade, seu direito à vida, seu direito a um estado, seu direito à casa. Mas um pouco do que a Agamben fala. Os palestinos é um povo que pode morrer. Israel é um povo que pode matar. Então, isso está posto. É muito difícil mudar. Assim, a gente está conseguindo mudar por conta do acesso às redes sociais. A gente recebe uma foto de alguma violência, de algum vídeo posta nas redes sociais. As pessoas estão vendo o que está acontecendo na Palestina. Mas, agora falando até um pouco do sentido colonial, né? As pessoas ainda se identificam como opressor, consciente ou inconscientemente. Eles acham que o mais forte e aquele que tem mais poder é que tem o direito de dominação. E reforçam esse direito à dominação. Então, você estava falando, quando nós não concordamos com a apropriação da terra em determinadas circunstâncias, depende de quem está ocupando essa terra. Então, assim, por exemplo, quando o MST faz a invasão a uma propriedade privada, o MST é condenado, é criminalizado. Agora, se os garimpeiros, ou enfim, o grande latifundiário vai para o Amazonas e se apropria da terra, ninguém condena ele. Quando retira a terra da população ribeirinha, ninguém condena. Quando se apropriam de uma terra quilombola, ninguém condena. Quando se apropriam da terra indígena, ninguém condena. Estava aí o marco temporal aí nessa discussão. Então, eu acho que essas lógicas, inclusive, elas se reproduzem a depender de quem está querendo a retomada do território que foi perdido historicamente. Então, alguns grupos fazem uma ocupação, por exemplo, a ocupação de um prédio abandonado. As pessoas colocam que essas pessoas são vagabundas, são criminosos, são bandidos. E quando o palestino também luta para que o seu território, a sua casa, seja retomada, exatamente, nós somos os terroristas, nós somos os extremistas, nós somos os radicais. Então, tem um processo mesmo que você trouxe, bem colocado, tanto de islamofobia, de palestinofobia. Claro, o orientalismo de Eduardo Said, o Oriente, os árabes, o Oriente Médio, é visto ainda, isso não começou agora, como os bárbaros. Nós somos os bárbaros, nós somos os cruéis, nós somos aqueles afeitos à violência e não afeitos à civilização. Nós somos esses seres quase subhumanos. E essa narrativa, olha, ela já perdura séculos. Tem uma pesquisa da Sofia Arjana, ela vai falar do período das cruzadas. Ela vai falar assim, os muçulmanos no imaginário do Ocidente. Os muçulmanos no período das cruzadas eram vistos como monstros.
Era isso que passava na cabeça dos cristãos que foram para as cruzadas. E tem um outro processo também, Lucas e a todos os ouvintes aqui, que é colocado pela Nurit Peled Elianan, que é uma israelense e ativista pelos direitos humanos. Ela vai falar que tem um processo nos livros didáticos israelenses que desumaniza o palestino. Desde criança, desde a educação infantil, os palestinos não aparecem em fotos nos livros didáticos, eles aparecem em desenhos. O mapa da Palestina é apagado dos livros de geografia. E eles entendem os palestinos como os invasores, os inimigos e que precisam ser mortos. Quando finaliza o ensino médio, com 18 anos, alunos e alunas, mulheres e homens, jovens, eles vão para o exército israelense. Então, há, exatamente como você falou, todo um trabalho ideológico de que o palestino é um inimigo e tem que ser morto. Esse é um trabalho ideológico que começa desde a infância, desde a educação infantil. Então, nós temos essa narrativa, que é uma narrativa que mata, é uma narrativa genocida mesmo. A gente sofre isso, porque além da matança dos corpos, a gente tem uma matança também das palavras. Então, o palestino é um povo que pode morrer, como aqui no Brasil pode morrer indígena, pode morrer negro, pode morrer pobre, o MST pode morrer. Não vai fazer falta. O palestino, se morrer, não vai fazer falta para o mundo. Então, por isso que o palestino é desumanizado e nós estamos sendo desumanizados também. Porque, eu digo, quando morre um palestino, morre um pouco de cada um de nós. Porque o palestino faz parte da humanidade. E a gente precisa fazer esse resgate humano mesmo, que é um outro ser humano. Então, a gente precisa trabalhar eticamente, precisa trabalhar a sensibilidade. As pessoas estão dessensibilizadas, anestesiadas. Nós tivemos aí a morte de 700 mil pessoas na pandemia e ainda assim o Brasil ficou anestesiado. É a morte do outro e a morte do outro já não nos causa espanto, né? A gente está naturalizando esses fenômenos. Então, o que está acontecendo também com o nosso olhar, né? Diante da morte do outro, da morte de crianças, da morte de idosos, da morte de mulheres grávidas, perdendo tudo. Crianças que perderam todas as suas famílias que estavam ali reconhecendo os corpos dos seus familiares. Então, a gente precisa inverter mesmo essa narrativa. Ela é extremamente problemática ainda, ela ajuda a matar um povo. Então, esse é um trabalho muito sério, mas que felizmente a gente está conseguindo ter algumas mudanças, mas a gente precisa ainda trabalhar. E isso que você falou dos evangélicos, claro, não é toda a corrente evangélica, são alguns grupos neopentecostais, grupos específicos, né? Não são todos, existem várias correntes evangélicas, pentecostais, neopentecostais, mas alguns grupos acreditam que quando Israel tomar toda a Palestina, Jesus voltará à terra. Eles acreditam nessa profecia. E quando Jesus voltar à terra, inclusive os judeus que estão na Palestina serão católicos. Ó, que louco isso. Mas eles acreditam nisso. Por isso que eles defendem Israel. Não, Israel tem que tomar toda a Palestina. Porque quando vir o Armagedon, Jesus retorna à terra e ele vai converter todas as pessoas do mundo em cristãos. Então, quando a gente vê algumas igrejas com bandeira de Israel, os pastores usando kippá, usando, né, indumentárias israelenses, é porque eles acreditam mesmo nessa profecia. Mas eu não sei como que eles não percebem a contradição de que Jesus, né, essa grande referência da religião católica, disse para amar uns aos outros, para amar ao próximo. Onde que está escrito na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, que você tem que matar um outro povo, que você tem que assassinar um outro povo, né? Então, é interessante como as pessoas não percebem essas contradições, Lucas. As pessoas fazem um salto na história e perdem as conexões, o elo fica perdido. Assim, os hebreus da Bíblia não são os judeus de agora, os judeus que estão na Palestina vieram da Europa. Eles são euro-judeus. A Europa queria a expulsão deles e conseguiu. Apoiou o sionismo, né? Principalmente a Grã-Bretanha. Então, assim, não tem mais ligação, eles nem falavam mais o hebraico. Eles se apropriaram novamente do idioma hebraico. Eles não falavam mais o hebraico. Então, é realmente um desconhecimento da história e é uma contradição. Como você pode desejar ou apoiar a morte de um outro povo? Você sendo uma pessoa que professa uma determinada religião, que é totalmente contraditório à sua grande referência, que foi Jesus. Então, esses trabalhos no nível sociológico ou da psicologia social, é difícil para a gente entender como as pessoas não percebem essas próprias contradições. E se agarram em determinados pontos da narrativa que perde totalmente a meada da história. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo no que a gente comenta, no que a gente vê. Duvidar é uma sabedoria, a gente precisa duvidar
duvidar do que aparece na mídia, duvidar do que a Globo fala, né? Nas mídias hegemônicas. A gente está aí podendo ver um outro lado e se sensibilizar. Felizmente, isso já está acontecendo. As manifestações, os atos a nível de Brasil, em nível mundial, estão acontecendo e está fazendo Israel sofrer as consequências de toda essa violência. A gente está vendo esse avanço, porque antes Israel massacrava o povo palestino e ainda saía como vítima. Agora, as pessoas estão vendo toda essa crueldade, essa barbaridade provocada por Israel, que é, como você também falou, extremamente desproporcional. Então, é um trabalho mesmo de conscientizar, de trazer um pouco, até às vezes de forma didática, essa história e fazer as pessoas ficarem do lado certo da história ou do lado do não opressor. Acho que esse é um trabalho que a gente está fazendo cotidianamente. Acho até importante reforçar um pouco alguns fatos para o público leigo, voltando lá um pouco na origem. O sionismo foi, então, um projeto político do século XIX, né, que se espalhou pela Europa, pelos judeus europeus, que visava a criação de um Estado para todos os judeus do mundo. E, de certa medida, essa foi uma resposta ao antissemitismo que eles sofriam. Eu nunca estudei a fundo o contexto em que ele surgiu, né, mas me parece, pelo menos, que era uma preocupação legítima deles de autoproteção, né? Obviamente, os primeiros idealizadores disso não podiam imaginar como que isso teria sido implementado na prática. Mas ele também já tinha muito influência do próprio nacionalismo, que também é um movimento europeu, né, que estava em alta. Inclusive, o próprio antissemitismo ali confluiu com o nacionalismo, principalmente na Alemanha, né? A gente sabe no que deu. E beleza, a gente tinha judeus europeus que estavam sendo perseguidos, eles tinham um direito legítimo de querer se proteger. Só que quando aqueles judeus europeus migraram para a Palestina, esse território foi cedido pelo Império Britânico, que exercia ocupação colonial na Palestina. Exato. Ou seja, não tem legitimidade porque o Império Britânico não era dono da Palestina, ele estava exercendo uma ocupação colonial. Você não pode dar o que não é seu. Portanto, já de cara, isso já não tinha legitimidade. Exato. Estava falando do direito dos judeus a um território, a um Estado. Até então, nada contra, né? Sim, inclusive a nossa solidariedade com os judeus vítimas do nazifascismo é a mesma para com os palestinos, né? E só que é o seguinte, né? Isso começou com a ocupação colonial, inclusive o mandato britânico na Palestina se encerrou oficialmente lá em 1948, né? Quando foi o ano em que os judeus proclamaram o Estado de Israel. E até como é que é o nome do documento? A Declaração Balfour, não? Era a Declaração Balfour, né, que era a carta do Império Britânico declarando o apoio à causa sionista, e diz Sim. que consta na declaração que as comunidades palestinas não deveriam ser prejudicadas. Você veja só que colonialismo consciente, né, que colonialismo responsável. Que colonialismo bonzinho, né? Pois é. E aí você tem, então, uma sucessão de guerras, de conflitos, que os estados ao redor, né, da Palestina declararam guerra contra esse novo Estado de Israel, quando ele surgiu. Óbvio que país que começa com ocupação colonial, é óbvio que ela vai resultar na guerra, até porque aqueles países com certeza estavam preocupados, né, porque não se sabe, até hoje, né, não se sabe o quanto aquele país ia se expandir, como se expandiu. Depois, né, eventualmente, aqueles países, foi em 1978, né, que o Egito assinou a paz, foi o primeiro país árabe a assinar a paz com Israel. A reconhecer Israel, sim. A reconhecer Israel. E aí, quando esses países vizinhos cessaram a guerra, Israel pôde se dedicar mais na expansão do seu próprio território contra os palestinos, a avançar, criar ocupações ilegais, ou essas ocupações que são consideradas ilegais pela ONU, inclusive, né, até hoje. Ou seja, até a ONU reconhece. É muito revelador ver os mapas da expansão do território de Israel sobre os territórios palestinos, porque você pega os mapas lá do começo, estava dividido lá, mais ou menos no meio, assim, e aquilo foi se expandindo, e os territórios palestinos foram ficando comprimidos, minúsculos, e ficaram totalmente fragmentados. E como é que alguém consegue ver esses mapas e achar aquilo normal? Aquilo é um absurdo, aqueles mapas falam muito por si só. A gente sempre tenta trazer esse exercício das pessoas, imaginar essa situação no país delas, né? Imagina se no Brasil, se um outro grupo de pessoas começa a ocupar o Brasil e vai expandindo o território até que toda a população brasileira restante fica restrita no território, sei lá, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e no Acre, assim. É um absurdo completo, né? Aqueles mapas deviam ser... Aliás, aqueles mapas são muito reveladores. Né? É uma forma de fragmentar todo o território e fragmentar todo o povo.
Sim, e lá os israelenses, né, considerados cidadãos israelenses, eles podem ir para onde eles quiserem, mas os palestinos estão presos nesses territórios. Inclusive, são territórios compartimentados, eles não têm contato entre si, eles estão completamente isolados. Exato. As estradas que os israelenses fizeram, os árabes, os palestinos, não podem adentrar. São estradas separadas. Tem um muro da vergonha, um muro de quase 700 quilômetros, 80 metros de altura. E esse muro, quando ele é construído, ele destrói escolas, ele destrói casas, ele destrói famílias e ele vai passando por cima de tudo. Esse é outro muro também, que é um projeto também para fragmentar toda a Palestina. Então é isso que você falou. A Palestina virou bantustões, pequenos pontos, que faz também com que o povo palestino perca as suas conexões entre uma cidade e outra. Então, por exemplo, eu soube há pouco que com o meu irmão que está lá na Cisjordânia, o meu sobrinho, ele não está podendo ir para a Universidade de Birzeit, que é numa outra cidade próxima ali, porque as cidades foram bloqueadas. Então, as pessoas estão tendo que fazer aulas online, porque os professores não estão tendo acesso à cidade de Birzeit, onde está a universidade. Então, isso na Cisjordânia. Agora, eu também quero fazer uma provocação. Na Cisjordânia tem o Hamas? Se o problema é o Hamas, por que toda a opressão também na região da Cisjordânia, que é governada pelo Fatah, que inclusive faz acordos com Israel, inclusive acordos de segurança com Israel, do governo do Mahmoud Abbas? E as violências estão por lá. Inclusive, enquanto o foco está na faixa de Gaza, a violência na Cisjordânia aumentou. Eu recebo aqui pelo WhatsApp, meu irmão acabou de ser preso na Cisjordânia pelo exército sionista. Acabaram de ferir um sobrinho meu. Isso na Cisjordânia. Então, a violência intensificou também na região da Cisjordânia. Ou seja, Israel não para com a violência deles. A gente é que precisa parar Israel. Ou a gente freia com a nossa pressão internacional Israel, ou eles vão cometer, como já cometeram e estão cometendo, o extermínio de um povo, o extermínio do povo palestino. Então, assim, a gente precisa nos atentar a isso e desconstruir toda uma narrativa que nos prejudica, tá? Porque há muito desconhecimento. Além de todas essas violências, não sei se as pessoas souberam aqui que recentemente, no povoado palestino, eles chegaram e colocaram cimento na fonte de água. Eles jogaram cimento. Isso é a morte. Eles querem matar os palestinos. Além do mais, alguém chega na sua casa e fala assim: saia daqui, porque agora essa casa é nossa. Os palestinos, eles precisam demolir a própria casa. Porque se Israel chega com uma escavadeira e demole a casa que você morou, a casa que seus avós moraram, você tem que pagar pela demolição que eles causaram. Você paga uma multa. Então você tem que destruir a sua própria casa para você não pagar uma multa. Israel cobra o pagamento da demolição. Então, assim, isso são inúmeras violências, são inúmeras violações dos direitos humanos, do direito humanitário, das resoluções da ONU. Então, o direito penal internacional precisa urgentemente criminalizar Israel e punir Israel por todos os seus crimes de lesa humanidade. A gente precisa gritar nisso e fazer com que os governantes façam. A gente sabe também que a guerra gera muitos lucros. Estados Unidos está ganhando com essa guerra. Estados Unidos está lucrando com a morte do povo palestino. Então isso também não é fácil. O sistema capitalista também ganha, gera lucros com a morte de um determinado povo. A gente também não pode excluir essa questão econômica também, que está gerando lucros para os países hegemônicos, para os países imperialistas, né? Então é todo um processo bastante complexo que a nossa fala aqui, o nosso trabalho nas redes sociais é necessário, é micropolítico, mas para a gente gerar uma mudança em toda essa situação. É importante comentar esses aspectos geopolíticos mais amplos, porque desde o começo nada disso teria sido possível sem o interesse dos países ocidentais financiando, né, esse estado de coisas. E, aliás, foi uma coisa que o Ocidente faz no Oriente Médio ali, fez em todo o século XX, né? Desde do Império Britânico na Primeira Guerra Mundial, financiando certos grupos, califados contra o Império Turco-Otomano. Isso. Depois, né, os Estados Unidos, que financiou golpes, financiou grupos terroristas. Basta ver as relações da família Bush com os Bin Laden. Simplesmente financiou, uma época, o Saddam Hussein contra o Irã, contra o depois
depois o Irã contra o Iraque, de novo, contra o Saddam Hussein de novo. Então eles criam um conflito permanente ali, sempre visando os seus próprios interesses, o próprio lucro, o petróleo e tudo mais que eles possam lucrar. E Israel também é parte disso, né? Infelizmente, os países ocidentais, os Estados Unidos em especial, ajuda diretamente essa situação, esse conflito permanente ali para poder lucrar. E tem muitas pessoas que veem isso também como uma guerra simplesmente religiosa. Existem duas religiões, elas querem a morte, o extermínio uma da outra, e não é isso, né? É uma guerra geopolítica com feições religiosas. Tudo bem, pode até ser uma guerra religiosa, uma guerra santa, desde que a gente entenda que toda guerra santa tem motivações geopolíticas, principalmente, mesmo que eventualmente os agentes dessa guerra acreditem nesse discurso religioso, né? Eventualmente eles acreditam. Às vezes não, mas às vezes sim, né? Mas nenhuma guerra santa acontece se não tiver também uma guerra por território, por recursos, por lucro. Isso não acontece, não existe. Bom, vou fazer um adendo em relação a esse comentário, Lucas. É o seguinte, a Palestina, antes da autoproclamação do Estado de Israel, ela tinha uma coexistência entre as diferentes religiões. Havia na Palestina muçulmanos, cristãos e judeus que conviviam de forma harmoniosa. Eles coexistiam, não havia conflito. A partir do momento que os judeus quiseram se tornar um Estado e ocupar o território, por isso que sim, é uma situação territorial, uma situação política e não religiosa, porque Jerusalém é o grande centro das 3 religiões monoteístas do mundo. E havia essa coexistência. Os palestinos nunca foram contra os judeus. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, os palestinos receberam judeus fugindo da Europa nazista em suas casas. Acolheram os judeus que chegaram fugindo da Europa, da guerra nazista, do nazismo, do Holocausto. Então, essa coexistência sempre existiu. A partir do momento que tentam fazer uma apropriação territorial da terra palestina, aí o problema começa. E, além disso, não ficou só aí. Embora parte do movimento palestino não concorde com isso, mas os palestinos ainda se resignariam se, pelo menos, o território que foi estabelecido na Resolução 181 da ONU fosse respeitado. 44% do território. Mas isso não é respeitado. Os palestinos, como o Lucas trouxe, viraram batustões, viraram pontos. O território palestino está totalmente fragmentado. Não tem conexão, não tem continuidade. Então, não se trata de um conflito religioso. Os palestinos muçulmanos nunca tiveram problema com os judeus. Inclusive, tem palestinos judeus, palestinos que professam a religião judaica. O problema é territorial, o problema é político. E outra coisa, quem é radical e extremista são os próprios israelenses que querem um país judaico, um país quase que governado por um único tipo de religião. Quem não aceita cristãos, porque inclusive os cristãos sofrem a violência também. Outro dia uma igreja foi invadida por Israel, pelos sionistas. Israel violenta também os cristãos em Jerusalém. Padres, bispos que estão em Jerusalém e que sofrem violência. Outro dia recebemos vários. Israel quer ser um país exclusivamente teocrático, nacionalista, teocrático, em que só uma religião pode existir. E, ademais, tem um apartheid que considera os palestinos cidadãos de segunda classe, uma subcategoria de cidadãos e de seres humanos. Eles não têm os mesmos direitos, mesmo os palestinos que estão no território tomado por Israel. Então, quem quer fazer um monopólio religioso, quem não aceita a coexistência de outras religiões, são os israelenses e o judaísmo. Eles não aceitam nem o cristianismo e nem o islã. Então, assim, esse é novamente uma outra distorção, como se os palestinos fossem os radicais, fossem os intolerantes, e falsamente Israel como a maior democracia do Oriente Médio. Israel é o exemplo de civilização. Olha aí a civilização. Olha aí o que esses civilizados estão fazendo com outro povo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso religioso, de guerra religiosa. Se o território palestino fosse respeitado, não teríamos grandes problemas. Até então, aceitaríamos. Nós temos os direitos dos 6 milhões de refugiados palestinos de voltarem. Essa é a resolução 194, o direito de retorno dos refugiados. Isso também ainda não nos é garantido. A gente tem dificuldade. Os meus pais tinham a
identidade, carteira de identidade palestina, meus pais perderam. Sabe qual é a condição? Que voltem a cada 6 meses para a Palestina, para não perder a sua carteira de identidade. Meus pais não tinham condições de a cada 6 meses voltar para a Palestina. Meus pais perderam a carteira de identidade palestina. Entende? Aí quando vem lá na loja dos meus pais tem uma da Al-Quds, né? A mesquita da Abóbada Dourada, e aí chegam algumas pessoas que eles conhecem e falam, é Israel. Eu falo, não é Israel, isso aqui é Palestina. Meus pais não nasceram em Israel, meus pais são palestinos. Então, assim, há um apagamento da Palestina. E toda vez que a gente encontra uma pessoa e fala Israel, eu falo, não, isso é Palestina. Então, é importante que a gente traga isso. A gente não pode ser cúmplice desse silenciamento, desse apagamento. A Palestina existe e ainda está lutando pelo seu território e por um Estado soberano e autodeterminado. Eu vou encaminhar para as considerações finais. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que tem um processo, sabe, Lucas, que isso é uma teoria minha, né? Mas, assim, a gente precisa se sensibilizar, ser tocado mesmo no coração, na alma, pela morte de tantas pessoas, pela morte de outro ser humano, pela morte de tantas crianças, né? De milhares de crianças. Isso não só com o povo palestino, com os povos oprimidos de todo esse mundo, desde o povo indígena, do povo negro, das mulheres. É isso que eu prezo, para que a gente se sensibilize, para que a gente não veja uma pessoa jogada na rua e isso não te afete. Isso tem que nos preocupar, isso tem que nos tocar de alguma forma. Então, eu penso que, através da narrativa, a gente precisa fazer um processo de sensibilização e depois um processo de conscientização. As pessoas mais interessadas em conhecer a história palestina, em fazer uma formação política, de conhecer, estudar, entender um pouco mais, pelo menos historicamente, laicamente. E, no terceiro ponto, se politizar, se possível. Apoiar o povo palestino, fazer um trabalho nas redes sociais, compartilhar, comentar, curtir. Nós temos vários canais aí em prol da Palestina. Tem um canal da FEPAL, tem a minha página de Facebook, tem várias pessoas aí, influencers. O Tiago Ávila, que sofreu todo um processo de silenciamento do Instagram, porque ele estava falando a favor da Palestina. Professores como a Franci Rose da USP, como o professor Salem Nasser da FGD, que também tentou ser criminalizado, dizendo que ele estava apoiando o terrorismo, e a tentativa de silenciamento. Pessoas do governo que foram demitidas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de desconstrução. As pessoas precisam se humanizar. Se você se humaniza porque crianças israelenses morreram, você tem que se humanizar também porque crianças palestinas morreram. E foram milhares, não foram 200, centenas, foram milhares. Então, a gente pede para que as pessoas conheçam um pouco essa história e se sensibilizem com o povo palestino. Se a gente não for violentado pela narrativa, pela mídia, já nos ajuda bastante. Então, que essas pessoas compreendam o povo palestino como um povo oprimido e que luta pela sua liberdade, luta pelo seu Estado, luta pelos seus direitos que até agora não foram garantidos. É isso. Obrigadão, Ajan. Muito obrigado pela tua presença, pelos teus esclarecimentos, por trazer a sua visão. Isso foi muito enriquecedor, muito bom mesmo. Tá bom? Agradeço você, Lucas. Obrigada aí pela oportunidade de nos dar essa voz, é muito importante para nós. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio até aqui. Para mais conteúdo de arte, filosofia, política e história, curta Abismos Insones no Facebook e no Instagram. E nos siga no Spotify e principalmente no YouTube para ver também os vídeos. Curta, compartilhe e mande uma mensagem para um dos nossos canais. Sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas.